Bem-vindos a mais um vídeo da série Por que não vou me separar? Eu vou contar uma história para você hoje. E a história é de Cindy. Cindy era uma mulher feliz, casada com Chris. E Chris era ministro de uma igreja, ele trabalhava no ministério colegiado de uma igreja lá em Oklahoma. E 6 meses depois que ele estava nessa igreja, ele admitiu algo que mudaria a vida desse casal para sempre. Ele admitiu que durante 2 anos e meio do casamento dele com Cindy, ele tinha tido relação com outras mulheres e ele tinha certeza que uma delas estava grávida de um filho dele. Isso acabou com o casamento deles. Cindy escreve um livro chamado Curando o Casamento, Quando a Confiança é Quebrada. E ela sentiu de Deus que ela deveria ficar em casa, perdoar o seu marido. E então ela, que relata que recebeu muitos e-mails, muitas cartas, perguntando como é que ela tinha curado isso dentro dela, como é que ela tinha perdoado o marido. E ela sempre responde, eu ainda estou tentando. Mas eu quero pegar desse livro dela 4 dicas para que você transforme o seu casamento, para que você cure, para que você restaure aquilo que está dentro de você, que está ferido, que está machucado, que está magoado, talvez por uma infidelidade, ou seja lá o que for. Eu quero trazer esses 4 pontos para você. O primeiro ponto que ela diz é: confiar é assumir um risco. Ela conta que o seu marido faz de tudo para recuperar a confiança que ela tinha nele. Só que ela diz, se eu confiasse plenamente nele, eu estaria mentindo. Ela diz que confiar é acreditar que as pessoas não vão falhar, mas no fundo ela sabe que as pessoas falham. Então como é que você faz para confiar numa pessoa que pode falhar novamente? Ela diz, é exatamente esse o risco que você tem que assumir. Confiar novamente numa pessoa que te traiu é assumir o risco de a pessoa falhar de novo. Mas ela também entende que existe um Deus no céu que pode restaurar, que pode recuperar, que pode fazer todas as coisas novas. Por isso, ela confia no Deus do marido dela. E por isso, ela assume o risco de confiar. Em segundo lugar, a dica que ela dá é a seguinte: substitua a ira pelo perdão. Gente, eu sei que perdoar não é a coisa fácil ou mais fácil do mundo, mas eu garanto para você que perdoar é uma decisão. Então, baseado no que Cindy diz, na experiência dela com a traição do esposo e tantos outros conceitos que a gente tem de perdão, perdoar é a melhor opção, sabe por quê? Porque quem vai ter câncer se não perdoar é você, quem vai ter uma doença grave, quem vai ter um problema é você, a outra pessoa vai continuar vivendo mesmo que você não a perdoe. Então libere essa tonelada que está nas suas costas. É melhor, é mais fácil, é muito mais fácil perdoar do que separar. Por isso Cindy diz isso. É melhor substituir a ira pelo perdão. Perdoar também não é esquecer. Perdoar é aceitar o prejuízo. É você lembrar daquele fato sem aquela gastura que dá aqui dentro. Isso é perdoar. Alguém já disse que perdoar é esquecer, isso é mentira. Você vai lembrar do fato, mas sem que ele lhe cause essa dor. Em terceiro lugar, ela diz, pare de alimentar as suas feridas. Às vezes a gente fica de bode, às vezes a gente fica mal, às vezes a gente fica querendo ouvir música daquelas que ficam lembrando do nosso sofrimento, aquelas músicas que nos remetem ao fato acontecido, mas o que Cindy diz é para você dar o passo seguinte, para você recuperar, para você sair dessa situação, você precisa parar de alimentar a sua ferida, você precisa fazer com que ela cicatrize, e para ela cicatrizar não adianta ficar tirando casquinha, porque tirar casquinha só vai machucar novamente. Então pare de alimentar as suas feridas e comece a olhar para frente. Como é que pode ser o seu casamento? Como é que Deus pode restaurar o seu casamento? E não ficar olhando para o que aconteceu, se lamentando pelo que aconteceu. Paulo diz isso, ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eis que eu avanço para o futuro. É isso que você precisa fazer, é se esquecer no sentido daquilo não te fazer mais mal e você caminhar para o futuro, caminhar para aquilo que Deus pode fazer, caminhar para aquilo que o seu casamento pode ser, quão melhor o seu casamento pode ser do que ele está sendo agora. Cindy dá essa dica, não alimente as suas feridas. E em quarto e último lugar, ela diz, olha, eu não tenho vontade de perdoar.
mas você não pode esperar ter vontade para perdoar. Perdão é decisão. Você acorda e você diz: isso não vai mais me fazer mal. Elton, você não sabe o que meu marido fez comigo. Elton, você não sabe o que minha esposa fez comigo. Você não sabe como é difícil perdoar. Eu digo para você, perdoar é decisão. O que seria de nós se não fosse o perdão de Deus sobre a nossa vida? Deus nos amou e Ele entregou Jesus para nos perdoar os pecados, e Ele fez isso de graça, Ele fez isso sem esperar nada em troca. Aliás, Ele fez isso sabendo que muitos o rejeitariam. Por isso nós precisamos perdoar, nós precisamos dessa decisão, nós precisamos fazer com que o nosso casamento experimente um novo tempo, uma nova fase, porque eu e você vamos perdoar o nosso cônjuge. E eu queria mais uma vez te lembrar, todas as sextas-feiras, eu queria que você entrasse no nosso canal que está aparecendo aqui embaixo e você se inscrevesse no nosso canal nessa bolinha que está aqui do meu lado. E não só isso, que você curtisse os nossos vídeos, comentasse os nossos vídeos, e se eles estão sendo bênção para você, compartilha com a gente, para que a gente consiga divulgar para outras pessoas que os vídeos da série Por Que Não Vou Me Separar têm sido bênção. Obrigado por você nos acompanhar todas as sextas-feiras. Todas as sextas, às 10 da manhã, um novo vídeo. Se você quer ter o Ministério Oikos na sua igreja, você pode, aqui na descrição do vídeo, você pode ver e-mail, as nossas redes sociais. Faça contato conosco, não perca a oportunidade de ter o Ministério Oikos abençoando a sua igreja, as famílias, os casais, enfim, tudo que é relacionado à família, o Ministério Oikos faz. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.